sou Luzimânia Abdias e esse é o programa Metamudança. Muito bem acompanhado, de novo, doutora Luzia Nunes. Olá, gente. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema de muita relevância. Vamos falar sobre feridas emocionais e principalmente aquelas feridas emocionais da nossa infância que duram por toda a nossa vida. Quem nunca sofreu feridas emocionais? Não se tem a menor dúvida que muitas dessas feridas foram realizadas, foram feitas no período da infância, naquele período composto, ali entre um dia e 6 anos de idade. E essas feridas, elas são muitas das vezes absorvidas pela criança involuntariamente, sem nenhuma participação dela. Nós costumamos dizer que até os 6 anos de idade, a criança ela só recebe, como se fosse uma verdadeira esponja. Ela vai recebendo as crenças, ela vai criando todo o sistema de crenças dela e essas crenças certamente vão repercutir na vida adulta dela. Não é verdade, doutor? Sim, todos os problemas, o poder de abstração de uma criança, segundo Piaget, que começa aos 7 anos de idade. Os nossos problemas de ordem física, no problema de um adulto, física, emocional, mental, são frutos das feridas que nós trazemos da infância. Por que a criança ela é como uma esponja? Porque ela não tem mecanismos ainda, como ela não está com a estrutura dela emocional, psíquica, formada para suportar aquela dor ali. Então vira uma ferida. E a criança leva, se não tratada, leva isso para a vida adulta. E na vida adulta, não sabendo lidar com elas, é aí que os adultos se utilizam de máscara para escondê-los, acreditando que elas vão desaparecerão. Se eu não tocar nisso, eu não tenho isso, entende? E geralmente essas feridas, por exemplo, essas feridas emocionais, nós estamos falando de feridas emocionais. Essas feridas emocionais feitas na criança, na primeira infância ou na segunda infância, não importa, elas não são tratadas. Quando os pais levam seus filhos, as suas crianças ao psicólogo, geralmente levam por uma queixa tipo, tá indo mal na escola, tá dando muito trabalho, tá correndo muito, não respeita a professora. Como identificar que aquela criança sofreu uma ferida emocional? Existe uma forma ou é só mesmo observação? Normalmente os pais também levam por esses motivos todos elencados, mas também pelos sintomas, né? A síndrome que aquela criança apresentar ali, normalmente aquilo vai aparecer pela má elaboração da criança, pela não condição estrutural de elaborar os acontecimentos, ela isso vai trazer feridas para ela e ela vai apresentar normalmente forma de sintoma. A criança fica muito rebelde, muito arredia, ou vai mal na escola, e é através disso que aparece, tá? É que normalmente os pais vão conduzir, vão levar para um tratamento. Quando chega até o psicólogo, aí é como puxar uma raiz aprofundada que a gente puxa e aquilo vem junto, né? E é possível que essas feridas... A família toda envolvida, né? É possível que essas feridas emocionais, porque a gente está tratando de nós nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de mudança, por isso que a gente começa falando das feridas emocionais que foram feitas quando crianças, mas que repercutem na nossa vida até hoje. Então, o desempenho que você está buscando, talvez um desempenho profissional, um relacionamento, um aperfeiçoamento, uma dedicação, você não consegue porque ela esbarra
em uma ferida que foi feita em você quando crianças. Nós catalogamos aqui, daqui a pouco a gente vai trazer para vocês algumas feridas e você já vai acionando aí o teu diário de bordo para escrever essas feridas para que você possa identificar. Nenhuma mudança ocorre se você não se olha através do autoconhecimento e identifica em você aquilo que você pretende mudar. Ainda quero deixar um comentário sobre a ferida da infância. Com o passar do tempo, essas feridas se tornam muito mais profundas por causa daquela raiz que eu estava falando, né? E elas atrapalham nossa saúde, nossos relacionamentos, tá? Hoje, e a nossa alegria, a nossa felicidade. E ela nos afasta, tá, de quem realmente nós somos na verdade. O que acontece? Quando eu já sou adulta, a pessoa é adulta, e se depara com aquela dor, a mesma dor que ela sofreu lá na infância, esse adulto ferido, tá, que é a criança ferida, naquele momento ela aparece, reage de uma forma muito ruim e atrapalha o relacionamento da pessoa. A criança, ela é adulto, mas ela se comporta diante de algum acontecimento da forma como aquela criança. Como aquela criança. Então a criança, ao identificar essas feridas que nós carregamos, que é o que nós vamos começar a fazer agora, nós podemos descobrir a origem das dificuldades que nós enfrentamos. Eita! Então, você que está num processo de mudança, você que está embarcado nessa viagem conosco, agora você vai começar a anotar algumas feridas emocionais que geralmente são provocadas, são feitas ainda na infância, mas que tem uma repercussão gigantesca na vida adulta de cada um de nós. A primeira grande ferida que nós elencamos aí é o medo do abandono. Medo do abandono. Talvez essa, de todas as feridas emocionais, elas surgem basicamente provocado pelos pais. É porque ela é mais comum do que se imagina, né? Porque é uma sensação de que eu sou abandonada, uma sensação de desamparo. Que o sujeito tem, porque as doenças, os transtornos, doenças emocionais, elas não têm assim, na maioria das vezes, porque senão não seria doença, né? Não tem a razão de ser, não é a verdade. Então, de repente você pensa, não, fulano não é abandonado, mas ele tem a sensação de ser abandonado. Porque foi feita essa ferida ainda quando criança. Sim, e é mais comum do que se possa imaginar. Eu vou dar um exemplo aqui. Mentir dizendo, vou ali e já volto. Eita! O pai e a mãe, vou ali e já volto. Não, mamãe não vai demorar não, papai não vai demorar não. Quantas vezes fazemos isso? Aí você viaja, passa 10 dias fora. Aí fala, quando eu estiver longe já, fulano já vai esquecer, não esquece não. E vai ali então, eu vou sair escondido. Alguém distrai, depois a criança procura, cadê? Então essa sensação de abandono. A sua criança, ela pode estar dando trabalho, mas o melhor caminho é você conversar com essa criança. Sempre conversar. E essa sensação também de desamparo, de abandono, ela pode ser originada por algumas atitudes, como eu acabei de dizer aqui, e também por uma sensação mesmo que o outro às vezes está sempre presente, mas ele é frio, ele está presente de corpo, mas ele não dá atenção. Então essa criança, ela pode também ser um adulto que tem sempre essa sensação, esse vazio, de ser abandonado, e a qualquer momento todos irão me abandonar. Então cresce um adulto. É difícil de se lidar porque ele vai sempre ser aquele adulto pegajoso, fazer de tudo, que se ele for perfeito, ele não vai ser abandonado, ou ele não vai se aproximar nunca de ninguém. Olha como complica. Solitário. Para ele não ser abandonado. O medo de ser abandonado já faz com que ele não se relacione com as pessoas, ou seja, ele tem o seu relacionamento altamente prejudicado. Então, na fase adulta, você vai ver que uma pessoa que tem essa ferida do abandono, medo do abandono, ela vai ser uma pessoa
geralmente solitária, vai ter muita dificuldade em fazer relacionamento social, né, de ter amigos. Por quê? Porque na sua primeira infância ela foi ferida e não foi trabalhada, não foi tratada. É muito importante você entender isso. Hoje, no momento adulto que você está vivendo, se algumas práticas na tua vida estão ocorrendo devido a uma ferida que foi causada em você ainda na infância e tem essa repercussão até agora. Existem outras. Daqui a pouquinho, depois desse nosso intervalo, nós vamos continuar tratando desse tema e vamos trazer outras feridas que repercutem na vida adulta. Não sai daí não. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Estamos de volta, tratando desse assunto bastante interessante, que são as feridas emocionais feitas na infância que repercutem até na fase adulta. A segunda grande ferida emocional que a gente tem observado é a rejeição. Como a gente pode tratar ou como a gente pode identificar a ferida da rejeição? Bom, quando adulto, dificilmente esse adulto vai se alegrar, né? Ou vai se sentir satisfeito com as suas conquistas, né? Isso um eterno insatisfeito. Eterno insatisfeito, porque ele se rejeita, já pode ser uma característica dele, né? E a sua relação com as demais pessoas fica muito prejudicada. Porque a rejeição, ela é uma situação bem difícil. Resistir é não gostar. Tá? Rejeição é resistir, que é não gostar daquela pessoa. Eu rejeito que eu não quero para mim. Então isso começa, como isso pode começar quando é na infância? Porque é importante dizer também que as feridas emocionais, elas não são só na infância. É claro que a maioria delas, o peso na infância, pela nossa estrutura infantil não ser preparada para administrar certos problemas. E quando a criança erra e ela é rejeitada como forma de educação, ninguém olha para ela agora. Também vou fingir que não estou te vendo, porque você errou. Então, essa criança, ela sente quando adulto que ela não pode errar, que se ela errar, ela vai ser rejeitada. Então, ela maquia uma situação de perfeição. Então, são várias coisas que acontecem com esse adulto que realmente compromete
o seu relacionamento. E geralmente uma pessoa que teve essa ferida da rejeição, ela vai ser uma pessoa totalmente insegura, né? Uma pessoa que não tem um determinado posicionamento exatamente por medo de ser rejeitado. Né? Vamos lá, outra ferida que é até bem tem um bom índice de pessoas, né, de casos, que é a violência intrafamiliar. Castigos, castigo físico, castigo emocional. Fala um pouquinho dessa ferida. Todos eles são horríveis. E o verbal... Nossa, então esses castigos, eles são insultos, né? Ataque de raiva, foge ao controle. Eu costumo dizer que tem gente que pergunta, eu devo bater no filho? Eu digo, você pode bater à vontade, desde que você esteja sem raiva. Aí que eu quero ver. Eu quero ver bater sem raiva, sem estar sentindo nada, e você deixa para depois, tá? Quando você estiver bem alegre, aí você vai e pode disciplinar batendo no seu filho. Só assim você vai ter a medida correta. Porque enquanto o sujeito está com ataque de raiva, a raiva faz você fugir do controle e isso desestabiliza você e desestabiliza a criança. Quando você vê, você não está batendo para educar, você está batendo para desabafar uma raiva. Então, esse bater nunca deve ser feito dessa forma. Se você não consegue educar o filho, a criança, sem estar com raiva, educar batendo, então não eduque batendo, não bata nunca. Tá? Vamos buscar uma outra forma. Ajuda com um especialista, uma outra forma de você educar a sua criança, porque realmente isso fere o sentimento, o senso próprio da criança. E isso vai refletir na fase adulta. Isso vai desestabilizar totalmente o relacionamento familiar. Ela vai repetir esse modelo na vida adulta, em seus relacionamentos. Porque é aquilo que nós mais condenamos nos nossos educadores, pais, mães do passado, é aquilo que a gente tende a repetir. Por que isso acontece? Se a gente não gosta daquilo, sabe que é errado, vai repetir. São feridas abertas. Feridas emocionais que foram abertas. Então, castigos impensados, atos repressivos de agressões verbais, xingamentos e até mesmo, né, hoje, pela lei aí da palmada, você já tem uma certa restrição de agressividade, de bater. Tenha certeza que vai gerar e gerará feridas emocionais que vão repercutir, que vão gerar adultos inseguros, adultos respondões, adultos insubordinados, inservíveis, que não servem na atribuição de serviço, não de servir como pessoa, entendeu? Não praticam o ato de servir as pessoas, improdutivo, isso. Então a gente vai ver isso tudo ocasionado por feridas emocionais. Uma outra ferida emocional também que a gente queria trazer aqui é a injustiça. A injustiça não parece nada, mas na infância a injustiça tem uma repercussão, abre uma ferida gigante. Olha, ser acusado por algo que o sujeito não fez, que a criança não fez. Gente, é horrível isso. A pessoa que tem o hábito de se antecipar ao julgamento e às vezes pune uma criança por algo que ela não fez e depois não pede desculpa, não refaz aquilo fica para sempre com a criança. E essa criança cresce insegura, pessimista, esperando no seu inconsciente, né, o distrato por parte do mundo, como se o mundo devesse a ela. Isso. Não é o mundo, mas alguém deveu um dia. E quando também dão uma responsabilidade que não era daquela pessoa, não era daquela própria criança. A gente vê muito isso, mães que trabalham e deixam os menorzinhos com outros menores. Deixa uma criança tomando conta de outra criança. E depois ainda vai bater naquela criança se chegar, achar suja, achar quebrada, achar machucada. Então a criança cresce com essa ferida de injustiça. E quando também essa criança não é tratada como as outras, quando ela é discriminada dentro do seio familiar, na escola, você tem que sempre ver
o local onde sua criança está estudando, se lá existe um senso de justiça. Você já viu até na repartição, às vezes, do alimento, né, na mesa, separa essa aqui para aquele ali, não porque ele só come isso, aí dá a melhor parte para um e a pior parte para o outro. Sei bem o que é isso. Isso aí vai criando uma ferida, que é a ferida da injustiça. Da injustiça. Uma outra ferida também que tem uma repercussão poderosa na vida adulta é a ferida da humilhação. Nossa, vamos lá. O que nós chamamos hoje de bullying, né? Bullying. Também sei bem que é o isso. famoso bullying, gente. Hoje tem nome bonito, um nome, mas sempre existiu. Inclusive no período infantil e em muitas ocasiões realizada por familiares. Pai, olha gente, vocês não sabem o que você está fazendo colocando, por exemplo, um apelido no seu filho. Às vezes é um apelido que ele não gosta, que ele não suporta, que vai repercutir durante toda a vida dele, tanto profissional quanto colocado às vezes pelo pai, pela mãe. Não é a diminuição de um nome, não, né? Vocês vejam, por exemplo, meu nome é Luzimane, a minha família me chama de Zimane, todo mundo, só tiraram o Lu, é Zimane. Zimane não foi um apelido, não foi um bullying. Nós estamos falando com a característica. Pessoa, né? Se a criança é gordinha e tasca-lhe um apelido e ali vai a repercussão. Isso é a ferida da humilhação. Então, se você está notando aí essas feridas e pode falar assim, puxa, quanto eu não fui humilhado quando era criança pelos meus irmãos, eu tenho essa ferida, preciso tratar essa ferida, preciso curar, ainda que você esteja adulto. Por quê? Vai ser um adulto melindrado. Sim, se a rejeição recusa, a humilhação denigre a pessoa. E ela mexe com o seu sentimento de dignidade. Eu me sinto diferente, inferior, menor do que todos os outros. E como característica é um adulto geralmente triste, melancólico, é um adulto que não tem muito relacionamento social e o pior de tudo, geralmente tem uma pouca perspectiva de futuro. Chega num lugar aqui, tá bom, aqui mesmo, para aqui. Você podia avançar, vamos embora, vamos em frente, vamos nos aperfeiçoar, vamos fazer um curso superior, uma faculdade. Não, tá bom, cheguei até aqui, tá bom. Geralmente o que te travou, o que te segurou foi uma ferida aí chamada de humilhação. Essa outra ferida é uma ferida muito interessante também, chamada ferida da traição. Mas é possível uma criança ser traída? É possível. Veja bem. Essa ferida, ela também é de muitos adultos, né? De muitos adultos. Muitos adultos, porque os adultos não lidam bem com a traição. Ninguém lida bem com a traição, porque é uma dor muito grande. Você espera, você conta certo com aquela pessoa, uma pessoa da sua família, então é um golpe que a pessoa recebe, que a criança, então, a gente está falando de criança, que ela deposita nos pais ou responsáveis que para aquela criança, eles são infalíveis. O pai é o super-herói daquela criança, a mãe digamos assim, é uma super mulher. Eu conto um caso de um pai que levou o filho, ele falava sempre para o filho assim, um dia você vai conhecer a sua herança, um dia você vai conhecer a sua herança. E ele levou o filho um dia, isso depois de anos, o garoto cresceu mais um pouquinho assim, levou o menino no local, você vai conhecer a sua herança, a sua riqueza, você vai ver como você vai, o que você vai herdar. O menino, ele ficou anos criando isso, ele elaborando, até que quando chegou lá, o pai ainda levou um amigo. Aí chegou lá, mostrou do avião, mostrou um pântano encharcado de cobra, que não era dele. Isso não foi no Brasil. Não era dele, não era acessível. E o pior lugar do mundo ele mostrou. E esse menino cresceu e virou um trambiqueiro, desses que vendem as coisas e que não são reais, que fazem rolo, vende seguro, que faz rolo. Então são reações
que uma pessoa que tem traição, que é traído, que se sente traído, que foi traído, que vai, como é que eu digo, esse fio vai desencapar lá na fase adulta. Exato, e você veja só quantas Ou vira um vezes... desconfiado crônico, exato. que não confia em ninguém, não acredita mais em nada. não acredita em nada. Quantas vezes você já prometeu algo para o seu filho? Olha, quando o papai chegar, eu trago o seu pirulito, Olha trago só, o seu nem doce, lembra, né? trago o seu chocolate. Passa o dia todo a criança ali imaginando, aguardando 12 horas. Quando chega de noite, ele corre até você e fala, cadê o pirulito? E você nem lembrou. E essa ferida da traição, ela vai ter uma repercussão bastante grande. Do desconhecido. E o medo do desconhecido. Encerrando com o medo do desconhecido, essa 7ª ferida é tremenda. Por quê? Porque toda criança, em algum momento, ela tem que reunir forças para enfrentar o desconhecido. Não adianta você proteger de tudo. E você, além de você colocar a criança numa redoma, você ainda ameaça. Se fizer isso, eu te coloco num quarto escuro. E depois, né, quando bota no quarto escuro, fala, tem bicho aí. Desliga tudo, não vai não, que tem bicho aí. Depois quer que a criança seja uma pessoa promissora na vida. Essa ferida, o medo do desconhecido, vai enfrentar problemas na vida adulta muito grandes. O incógnita do futuro vai repercutir com muita dor. Então, se você anotou aí essas 7 feridas, você já tem um retrato de como foi a tua infância, de como está o seu emocional, se você ainda tem feridas dessas abertas que precisam ser tratadas e você pode mudar a tua realidade. Eu creio que foi muito bom esse momento que nós tivemos juntos. Me procure lá nas redes sociais, Luzimânia Abdias, Instagram, Facebook. Luzia Oliveira, eu sempre esqueço. Luzia Nunes no Facebook. Gente, eu esqueço. E Luzia Psicocrescer no Instagram. Procura a gente também no WhatsApp do canal 21 da RCA. Nós vamos ter o maior prazer de conversar com você, escrever a sua resposta, sugestão de tema, de programa. Sugestão de tema. Vamos nos relacionar pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Um beijão no teu coração. Tchau. Tchau, gente.